Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam desfrutando de alegria, de paz, de saúde. Eh, Obviamente que nós estamos vivendo um momento que está sendo desconfortável para vocês e para nós, mas nós estamos aqui gravando esse vídeo, né, esse áudio, na realidade, para nos aproximar mais de vocês, dizer que nós estamos com saudade e também pedir para vocês se dedicarem bastante na leitura, no estudo, para desenvolverem mais uma prova aí e que vocês venham alcançar o objetivo que é fazer uma prova boa e, o aprendizado na realidade, né? Nem até tanto a nota, mas vocês realmente aprenderem o conteúdo, que é essa a maior preocupação nossa. Se de repente vocês estão conseguindo assimilar de uma forma significativa o conteúdo. O objetivo dessa aula é fazer uma revisão. Eu vou fazer uma explanação aqui das questões teóricas da apostila para realmente fazer com que vocês venham assimilar esses conteúdos que foram passados em sala de aula e também foi mandado os vídeos para vocês aí na semana que passou. Então vamos lá. Então eu vou iniciar. Você pode pegar o seu livro didático e me acompanhar. Estou na página 20, né, aqui, que tem por tema, né, vocês vão ver que esse primeiro slide aqui está aspectos naturais, e ao invés de geologia está geografia. Então vocês já estão sabendo que não está errado, né, estamos dentro da matéria, mas a palavra que tinha que estar ali é geologia. Então, aspectos naturais, a geologia, relevo, hidrografia, né? Então é isso que nós vamos estudar. Quais são os objetivos? O objetivo é identificar as estruturas geológicas do território brasileiro, reconhecer as formas de relevo predominante em seus principais agentes modificadores, compreender as principais características hidrográficas do território brasileiro e desenvolver um olhar crítico sobre o aproveitamento dos recursos naturais disponíveis no país. Nós vamos iniciar então, dentro desse segundo slide aqui, a estrutura geológica brasileira, classificada considerando-se por três unidades básicas, né? Nós estudamos isso em sala, mas como já falamos no início, nós estamos aqui para fazer uma revisão. Então, crátons, também chamado de escudos, são constituídos por rochas metamórficas e magmáticas muito antigas, formadas na era pré-cambriana. Algumas com mais de 3 milhões de anos. Por serem muito antigas, a ação da erosão foi muito forte, além de diversas áreas cratônicas estarem cobertas por outras rochas. Esses locais cobertos por outras rochas são denominados de embasamentos cristalinos. Vamos então aqui para dobramentos antigos. Como o nome sugere, são áreas de formações muito antigas, datadas da pré-cambrianas, as quais, em virtude dos movimentos da crosta, sofreram dobramentos, dando origem ao que hoje classificamos como serras e chapadas. Esses dobramentos antigos são compostos por diferentes tipos de rochas, por meio dos processos erosivos, né? Os agentes externos foram modelando as serras e as chapadas. Aí nós vamos dar sequência, então, à estrutura geológica brasileira. Temos aqui, então, bacias sedimentares. São formadas por rochas sedimentares de diferentes idades, algumas antigas com mais de 600 milhões de anos, outras bem mais recentes, com cerca de 1 milhão de anos. Quando a gente vê bem mais recente, dá uma impressão que
aí de 30, né, 100 anos e tal. Mas 1 milhão dentro dessa análise de estruturas geológicas é recente. Em determinados locais, rochas sedimentares mais antigas foram recobertas por outras rochas, por exemplo, as rochas magmáticas vulcânicas, como o basalto, cobrindo grandes extensões de áreas sedimentares no sul do país. Nós vemos aqui que também essa estrutura possibilitou, né, uma área econômica aqui para o nosso país, né? Então eu vou, não fiz o slide, mas você que está acompanhando pelo livro didático, na página 23, vai ver que tem estrutura geológica e recursos minerais brasileiros. Então, os minérios são importantes para a economia de muitos países. Em razão de suas características geológicas, o Brasil apresenta grandes possibilidades de recursos minerais, principalmente metálicos. Estima-se, por exemplo, que 8% das reservas mundiais de minério de ferro estejam no território brasileiro. Você vai ver na página 24 aqui a presença do minério de ferro nos crátons e dobramentos antigos. As siderúrgicas são exemplos de indústrias de base que geram metais para outras indústrias. O setor da construção civil, por exemplo, também depende muito de insumos vindo das indústrias siderúrgicas, pois o ferro e outros metais compõem grande parte da estrutura das construções atuais. Por essas razões, a indústria siderúrgica e a mineração estão entre os setores econômicos mais importantes para o desenvolvimento de muitos países, entre eles o nosso Brasil. Então, combustíveis fósseis nas bacias sedimentares. As bacias sedimentares, por sua vez, são regiões propícias à formação de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural, carvão mineral, já que esses não são provenientes apenas das rochas, mas também de decomposição de matéria orgânica. Como essa sobreposição tem maior possibilidade de acontecer nos ambientes de acúmulos de sedimentos, caso das bacias sedimentares, estas são as principais áreas de exploração de combustíveis fósseis no Brasil. E aí nós vamos então agora para a formação do relevo brasileiro. A formação do relevo brasileiro são variadas, mas de acordo com a classificação mais recente, podemos notar que, de modo geral, predominam planícies, planalto e depressão. Você sabe identificar cada uma dessas? Então vamos lá. A classificação do relevo brasileiro e o projeto Radan Brasil. Entre os anos de 1970 e 1985, o Exército Brasileiro sobrevoou diversas partes do território e forneceu imagem do relevo. Essas imagens foram captadas por meios de tecnologia de radar, a qual é instalada em um avião. O projeto foi chamado inicialmente de Radan, ou Radar da Amazônia, e depois ampliado para Radan Brasil. Para elaborar a classificação atual do relevo brasileiro, o geógrafo Jurandir Ross utilizou levantamentos topográficos recentemente ao terreno, feitos pelo Radan Brasil por imagem aérea durante as décadas de 1970 a 1980. Antes de Ross, outros importantes geógrafos se dedicaram à tarefa de analisar o relevo brasileiro. Seus trabalhos foram igualmente importantes, pois serviam como base para os estudos mais atuais. Como dispunha de recursos mais avançados, Jurandir Ross pôde formular
uma classificação mais completa, a qual levou à consideração alguns fatores, como a estrutura rochosa do relevo, além da ação do clima dos agentes externos ao longo de milhões de anos. Vamos lá então aqui para o primeiro, né? Vamos colocar aqui formas de classificação do relevo brasileiro. Você vai ver aqui esse slide, a forma com que então o brasileiro Jandir Ross ele vai fazer essa divisão de planaltos, depressão e planície, né? Então vamos agora para planaltos. Então, os planaltos brasileiros apresentam geralmente superfícies onduladas, em alguns casos, nas bordas há escarpas, isto é, degraus do terreno que podem atingir desníveis elevados. É o que acontece nas áreas denominadas de chapadas, como a Chapada dos Veadeiros em Goiás, Diamantina na Bahia, dos Guimarães no Mato Grosso, ou as Chapadas das Mesas no Maranhão. Também há planaltos caracterizados por terrenos mais acidentados, denominados de serras e morros, especialmente nas proximidades do litoral e divisas entre dois planaltos distintos. Vamos aí continuar. Você que está acompanhando, nós estamos na página 28 e vamos então falar sobre depressão. As depressões brasileiras são áreas que frequentemente apresentam inclinações suaves, já que são terrenos que sofreram e continuam sofrendo forte erosão. Muitos estendem a partir das bordas dos planaltos ou das bacias sedimentares. Por essa razão, recebem denominações como depressão periférica ou depressão marginal no local onde ocorrem. Outras tantas depressões acompanham os cursos dos vales de grandes rios, recebendo denominações como depressão de Araguaia, de Tocantins e de São Francisco. Aí nós temos agora, vamos lá, a planície, né? Então, as planícies representam a menor área ocupada entre os três compartimentos do relevo brasileiro. Ocorrem em uma faixa junto ao litoral do Brasil, ao longo das margens do rio Amazonas e dos seus formadores na região do Pantanal Mato-Grossense e nas margens do rio Araguaia. As regiões do planície, principalmente aquelas que acompanham o leito de grandes rios, como a planície do rio Amazonas e a planície do Pantanal, rio Paraguai, estão sujeitas a inundações periódicas na épocas de chuva. Então agora nós vamos aí para a hidrografia do Brasil, né? Então eu vou fazer uma leitura aqui e vocês vão ver aí as principais, então, bacias, né, do Brasil. A hidrografia trata de estudo das águas do planeta. Dessa maneira, por meio desse ramo da ciência geográfica, são analisadas as águas em suas diferentes formas, desde as geleiras até os mares e oceanos, bem como as águas continentais, ou seja, os rios, lagos, os aquíferos, entre outros. No território brasileiro, podemos agrupar essas águas em três categorias principais: águas subterrâneas, águas superficiais e o mar territorial brasileiro. Vamos verificar separadamente cada uma delas. Então, eu gostaria que você que está acompanhando analisasse cada uma delas, né? O mar territorial brasileiro, né? Os aquíferos aqui,
abrigo de águas subterrâneas, né, que tem no Brasil. O Brasil é o país que detém a maior quantidade de água doce disponível no mundo, a cerca de 12% total. Boa parte dela está no aquíferos brasileiro. Mas você sabe o que é um aquífero? Trata-se de unidades rochosas ou sedimentos porosas e permeáveis, capazes de armazenar grandes volumes de água subterrânea e cuja exploração é viável. Então, nós vamos agora aqui às águas superficiais, bacias e regiões hidrográficas, né? Já a região hidrográfica é a principal unidade para a gestão das bacias. Corresponde ao espaço de uma ou mais bacias hidrográficas vizinhas. Com as características naturais e socioeconômicas similares, por meio dela é possível melhorar gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. Em decorrência da grande dimensão de seu território e da abundância dos recursos hídricos, o Brasil apresenta 12 grandes regiões hidrográficas. Maravilha, né? As quais foram determinadas pela ANA, Agência Nacional das Águas. Maravilha. Você pode notar na página 31 aqui as regiões hidrográficas que estão nesse mapa aí também no slide. Vamos agora então aspectos naturais, né? Você que está acompanhando essa aula, eu aconselho você, vamos colocar aqui antes de nós passarmos aqui para outro tópico, fazer a leitura, né, aqui das regiões hidrográficas da Amazônia, região hidrográfica de São Francisco, regiões hidrográficas de Tocantins, Araguaia, regiões hidrográficas do Paraná, Paraguai e Uruguai, para você ficar bem por dentro aí desse conteúdo que foi passado. Agora nós vamos então para o terceiro tópico do livro didático, que são aspectos naturais, clima e vegetação. Vamos para lá, aspectos naturais, clima e vegetação. Qual que é o objetivo, né, desse tópico aqui? O objetivo é identificar os fatores que interferem nos climas do Brasil, compreender os tipos de clima brasileiro, conhecer a vegetação e os domínios naturais brasileiros e entender os impactos da ação humana sobre os diferentes domínios, né? Então, nós vamos aqui fatores que influenciam os climas no Brasil. Os fatores climáticos são condicionantes do clima, ou seja, externo a ele, mas o influenciam. Assim, alguns deles são naturais, como as cadeias de montanhas, a proximidade do mar e o nível do mar, a latitude, as correntes de ar ou marítimas. Outras são artificiais, como a presença de uma grande represa ou uma densa malha urbana, com veículos e fábrica. A seguir, vamos verificar os principais fatores que interferem nos climas, então, do Brasil. Os principais fatores, vamos lá, né? Então, a altitude. Apesar de o território brasileiro não apresentar as grandes elevações observadas na maioria dos países vizinhos, os locais onde as altitudes ficam acima de 900 metros têm características climáticas diferentes. Essas áreas costumam apresentar temperaturas mais baixas, invernos mais frios. Em médias, calcula-se em que cada quilômetro de altitude equivale a um resfriamento de aproximadamente 6,5 graus,
quando essas altitudes coincidem com a latitude mais ao sul do país, é possível até mesmo ocorrer precipitação de neve. Nós vamos agora, então, para outros fatores aqui que influenciam no clima do Brasil. Maritimidade e continentalidade, né? Vamos colocar aqui melhor. Em comparação ao mar, os continentes e as rochas se aquecem rapidamente, mas também se resfriam de modo rápido. Além disso, não fornece umidade ao ar. Isso contribui para aumentar a direção nas temperaturas diárias. Por essas razões, há no interior do Brasil uma significativa área afastada dos oceanos que sofre efeito da continentalidade, ou seja, a sua localização no interior do continente. Tem também aqui o relevo. Eu não coloquei no slide aqui, mas eu vou fazer menção dele aqui. A distribuição de serras, planaltos e planícies influenciam a circulação do ar e das chuvas. Em parte da região nordeste, por exemplo, o planalto da Borborema, que se estende desde Alagoas e passa por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, constitui uma barreira natural para a entrada de massas de ar úmidos vindas do Oceano Atlântico. Ao dificultar dessa maneira a entrada dessas massas de ar rumo ao interior do território, esse planalto é um dos fatores a contribuir para a aridez em uma parte do sertão nordestino, né? Então vamos agora aqui para os tipos de clima. Você pode, que está acompanhando, né, vou aqui incentivar você a fazer uma leitura aqui no Zoom, na página 39 vai ter uma explicação bem objetiva para esse assunto que nós estávamos falando aqui. Vamos então para tipos de clima do Brasil. Definir o clima de um país exige muito trabalho e estudo. Também é uma tarefa que não apresentará sempre os mesmos resultados, né? Então, dentro desse slide que nós colocamos aí, eu vou pedir para você se dedicar, para você dar uma estudada em cada um deles, né? Está ali o equatorial úmido, né, que é um tipo de clima que abrange uma porção considerável do território brasileiro na região norte e toda a área de alguns estados como Acre, Amapá, Rondônia. Então você dá uma estudada bem boa nesses tipos de clima. Também tem o equatorial aqui, né, que é o clima de uma pequena faixa da Terra, né, no norte do nosso país, nos estados de Roraima, Pará e uma pequena porção do Amazonas. Também tem o clima tropical, né? Você vai ver aqui que também denominamos tropical continental ou tropical típico. Ocorre principalmente na região central do Brasil, né? E aí nós vamos aqui então para o tropical de altitude, né, que cobre a faixa que se estende no sentido do leste a oeste do território brasileiro, né, desde o estado do Espírito Santo até o Mato Grosso do Sul, né. E também tem o tropical semiárido, né, que aqui estão mais precisamente na região nordeste do Brasil, no sertão nordestino. Você dá uma estudada boa. E também tem o subtropical, né, que está mais na região sul do nosso país, né? Nós estamos aqui dentro desse contexto, então. E aí,
Eu vou pedir para você continuar fazendo o estudo sobre a vegetação, né, e os domínios da natureza no Brasil, e que é importante vocês estarem estudando, e eu incentivo vocês aqui também irem para aqueles vídeos que a gente mandou e vão lá, são um vídeo aula importante. Eu sei que é difícil nós, de repente, ser acostumado com uma educação presencial e, de repente, a gente vivenciar esse momento que ninguém estava preparado para desenvolver. Mas eu tenho convicção e certeza que você está se esforçando e nós, enquanto professores, também estamos desenvolvendo para aproximar vocês, né, para a gente não perder esse contato. E eu vou pedir então para vocês terminarem lendo aqui o domínio dos mares, os morros, o domínio das araucárias, as regiões, né, de Santa Catarina, do Sul, aqui essas regiões de mares e morros, na região aqui mais do Rio Grande. Então é muito importante vocês se dedicarem dentro desse estudo aqui, né? O domínio da Caatinga aqui, né? Dentro da região do Sertão do Nordeste, o Cerrado. Então, desejo a vocês aí um bom estudo, né? Uma boa prova e que vocês se cuidem, tá bom? Bom estudo para vocês aí, que Deus abençoe vocês e toda a sua família. Até a próxima.